Tudo começou com algo que parecia simples. Minha mãe esqueceu o nome da minha filha. No começo, pensei que fosse apenas distração, um lapso comum. Quem nunca se esqueceu de algo bobo no dia a dia? Mas com o passar das semanas, percebi que não era só isso. Ela deixava a comida fora da geladeira, me ligava repetidas vezes para contar a mesma história e às vezes parava no meio de uma frase, como se tivesse se perdido dentro da própria cabeça. No início tentamos negar. Eu dizia que ela estava cansada. Ela respondia que era coisa da idade. Mas uma noite, enquanto estávamos na cozinha, ela me perguntou se ainda morava com meu pai. Ele havia falecido há mais de 6 anos. Aquilo me fez parar. Era a confirmação de que algo muito mais sério estava acontecendo. Esse vídeo não é para te assustar, nem para te encher de termos médicos. É para compartilhar minha história, algo que vivi de perto, e mostrar como um simples conselho de um médico, que não levou mais que 10 segundos, mudou tudo. Porque esquecer faz parte da vida, sim, mas lembrar também. E às vezes, o que parece o fim pode ser apenas um sinal de que precisamos prestar mais atenção. Se você assistir até o final, vai saber exatamente o que foi que o médico nos disse. Talvez esse mesmo conselho sirva para você ou para alguém que você ama. Os primeiros sinais vieram sem aviso. Não teve alarme, não teve sinal vermelho. Só pequenos esquecimentos que tentamos disfarçar como algo comum. Minha mãe sempre foi super organizada. Café na mesma hora, as chaves no mesmo lugar, lista de compras bem feita num caderno velho. Até que um dia me ligou perguntando se eu tinha visto as chaves dela. Insistia que estavam na bolsa. Depois de muito procurar, encontramos na geladeira. Rimos. Achei engraçado, até disse: "Ah, isso acontece com todo mundo, mãe." Mas algo nela ficou quieto depois disso. Outro dia, ela esqueceu a chaleira no fogo. A cozinha encheu de vapor. O cheiro de metal queimado era forte. Ela se desculpou, meio confusa. Disse que não sabia no que estava pensando. Mas não era o que pensava que era o problema. Era o que começava a esquecer. Com o tempo, ela repetia histórias. Contava do vestido que queria comprar ou do cachorro da vizinha, 2, 3 vezes por semana. Às vezes no mesmo dia. Quando eu perguntava se lembrava de já ter contado, ela desviava o olhar e mudava de assunto. Preferia acreditar que era cansaço, que eram coisas da idade. E disse a mim mesma aquela frase que muitos filhos repetem em silêncio: "Enquanto ela souber quem eu sou, tá tudo bem." Mas não estava. Porque esses esquecimentos não são só confusão passageira. São sinais. Que o mais fácil, muitas vezes, é negar o sinal. Minha irmã dizia que era só distração. Minha tia falava que era normal. Até minha mãe brincava: "Se eu lembrar do meu nome já tá ótimo." Mas no fundo, era medo. Medo que todos sentíamos, mas não queríamos admitir. Esses esquecimentos eram como fios se soltando devagar. Primeiro as chaves, depois as palavras, depois datas importantes. Ela esqueceu o aniversário da melhor amiga, algo que nunca tinha acontecido. E mesmo vendo tudo isso, preferimos olhar para outro lado. Fingir que era só uma fase, só um dia ruim. Mas os esquecimentos não pararam. Pelo contrário, viraram parte do nosso cotidiano. E aquela coisa que parecia pequena virou uma sombra crescendo no canto da sala. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, dessas que enfrentam tudo sem reclamar. Por isso, quando os esquecimentos começaram a aumentar, a última coisa que ela queria era que alguém percebesse. No começo, só ficava em silêncio. Quando não lembrava uma palavra, mudava de assunto. Se não achava alguma coisa, culpava o estresse, o clima, até o barulho da rua. Sempre dava uma explicação lógica, e eu, querendo acreditar, aceitava. Era mais fácil do que admitir que algo estava errado. Mas por trás dessas desculpas, havia algo muito mais profundo. Medo. Não era medo de esquecer. Era medo de deixar de ser quem ela sempre foi. Medo de parecer frágil, de ser tratada como um peso, de que a gente começasse a cuidar dela como se fosse uma criança. E para alguém que sempre foi independente, isso era inaceitável. Um dia, durante o jantar, perguntei com calma se ela tinha notado que andava repetindo algumas coisas. Ela sorriu, disse que estava só cansada e mudou de assunto. Mas o olhar dela já não tinha a mesma firmeza. Foi aí que entendi.
Muitas vezes, o silêncio de uma pessoa mais velha não é esquecimento, é orgulho. É difícil admitir que algo não vai bem. E mais difícil ainda, aceitar que o controle está escapando das mãos. Minha mãe não queria nos preocupar, mas também não queria perder a imagem de mulher forte e lúcida. Então, ela criou um pequeno teatro, um disfarce silencioso que muitos idosos conhecem muito bem. Ela começou a anotar coisas em papeizinhos e escondia pela casa. Repetia nomes no espelho antes de encontrar alguém. Quando não lembrava de algo, dizia que preferia não falar sobre aquilo no momento. Tudo isso para proteger a própria imagem, para manter a aparência de controle. Mas esse medo de parecer fraca a afastava cada vez mais de nós. E também atrasava o mais importante: pedir ajuda. Porque antes de aceitar um diagnóstico, a gente precisa aceitar que algo está errado. E quando o orgulho fala mais alto que a suspeita, esse passo pode demorar muito para acontecer. Às vezes, até demais. Os médicos sabem disso. Muitos idosos chegam ao consultório tarde, não porque não querem melhorar, mas porque têm medo do que vão descobrir. Medo da palavra demência, medo do julgamento, medo das mudanças que esse rótulo pode trazer. E nós, os filhos, também sentimos medo. Medo de ver nossos pais mudarem, de ter que tomar decisões difíceis. Por isso, todos ficamos em silêncio, fingindo que está tudo bem, enquanto a memória deles vai escorregando entre os dedos. Minha mãe dizia que estava cansada, mas o cansaço não faz você esquecer o nome da neta, não faz você se perder no caminho de casa, não faz você fingir que sabe o que está dizendo quando está só improvisando para não passar vergonha. O que mais machuca nesse medo silencioso não é o que ele apaga, é o que ele esconde. E enquanto não tivermos coragem de conversar sobre isso com abertura e carinho, muitas pessoas vão continuar sofrendo sozinhas, escondidas atrás de um sorriso que tenta disfarçar o que o coração já sabe. Quando pensamos em perda de memória, normalmente focamos em quem está esquecendo. Mas quase nunca falamos de quem está ao lado, assistindo tudo acontecer, sentindo na pele, no coração, essas mudanças que vão corroendo o vínculo pouco a pouco. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Conversávamos todos os dias, trocávamos receitas, lembrávamos histórias da nossa vida. Mas aos poucos, isso foi mudando. Não de uma vez, mas devagar, como uma névoa que começa a se espalhar sem a gente perceber. Primeiro veio a preocupação, depois a irritação. Lembro claramente de um episódio. Combinamos que ela buscaria minha filha na escola. Falei com ela à noite, deixei anotado no calendário da cozinha, reforçamos pela manhã no telefone. Mas quando deu a hora, nada. Liguei. Ela disse que não lembrava de nada disso, que ninguém tinha falado nada. Eu disse: "Mãe, falei com você ontem." E ela, confusa: "Quando?" Naquele momento me doeu, mas também me irritei. Achei que ela não estava prestando atenção, que não se importava. Desliguei o telefone chorando não pelo esquecimento em si, mas pela sensação de estar perdendo a minha mãe aos poucos. E isso foi só o começo. Vieram outras discussões. Ela esquecia consultas médicas, perguntava as mesmas coisas várias vezes, misturava datas. E eu, sem perceber, fui perdendo a paciência. Me escutava dizendo coisas duras que depois me deixavam cheia de culpa. Já te expliquei isso. Mãe, falamos disso ontem. De novo isso? Não era maldade. Era medo. Medo de perder aquela mulher forte que sempre esteve ali. Medo de não conseguir fazer nada para impedir aquilo. Porque a memória dela não era a única coisa se apagando. O elo invisível entre nós também começava a se desgastar. As lembranças que compartilhávamos, as piadas internas, o jeito como nos entendíamos com um olhar. Tudo isso começou a sumir. E o mais difícil era aceitar que, mesmo com todo o amor, ela já não podia mais oferecer o mesmo tipo de relação. Quando alguém começa a esquecer, não é só o que fala que muda. É o jeito de olhar, de reagir, de sentir. Às vezes parecia que eu estava conversando com uma versão antiga da minha mãe. Outras vezes, com alguém que já não me reconhecia como antes. E isso dói. Dói muito. A culpa também apareceu. Me sentia mal por não ter percebido antes, por ter sido impaciente, por ter perdido a calma com ela em momentos que agora sei pediam carinho. Mas a parte mais dura
Foi aceitar que não era que ela não queria lembrar, é que ela já não conseguia. A partir do momento em que entendi isso de verdade, tudo começou a mudar. Mas até lá eu me sentia perdida, sem saber como impedir que a distância entre nós aumentasse a cada dia. Levar minha mãe ao médico não foi uma decisão fácil. Antes disso, enfrentei um conflito interno durante semanas. Uma parte de mim dizia que aquilo era normal, que era só a idade. Outra sussurrava, e se não for? Tinha dias em que ela parecia bem, fazia piadas, cozinhava, lembrava de coisas antigas. Mas em outros, não encontrava as palavras certas, confundia datas, esquecia nomes. E aí, uma palavra começou a rondar meus pensamentos. Alzheimer. Só pensar nela já doía, porque aceitar que ela podia estar doente era como confirmar que a mulher que eu conhecia estava começando a desaparecer. Conversei com minha irmã. Ela disse que eu estava exagerando. Falei com uma amiga que me disse, é melhor saber do que continuar no escuro. Até que um dia, minha mãe não soube voltar da padaria. 2 ruas apenas. O mesmo caminho de mais de 30 anos. Aquilo foi a gota d'água. Quando falei que iríamos ao médico, ela reagiu com negação e medo. Não precisa. Estou bem. Isso é normal. Mas eu vi nos olhos dela que lá no fundo ela também sentia que algo estava errado. No dia da consulta, entramos no consultório carregadas de ansiedade. Eu queria respostas. Ela só queria não ser tratada como alguém quebrada. Foi então que conhecemos o doutor. Um homem calmo, de fala tranquila, sem pressa. Recebeu minha mãe com um sorriso gentil, sem tratá-la como uma criança. Ofereceu um lugar, olhou nos olhos dela e disse, estou aqui para ouvir você. O que você me contar hoje vai me ajudar a cuidar melhor de você amanhã. Nunca esqueci essa frase. Durante a consulta, ele não tirou uma lista de exames nem falou termos difíceis. Simplesmente conversou. Fez perguntas leves, prestou atenção em como ela respondia, no esforço dela para não errar. Ele explicou que esquecimentos podem ter várias causas. Nem sempre é demência. Pode ser cansaço, estresse, solidão, alimentação ruim. Mesmo sem descartar um possível início de deterioração cognitiva, o que mais me marcou foi o olhar humano do médico. Antes de pensar em diagnóstico, ele nos orientou a começar com o básico. Observar, estar presente, estimular. Nenhum remédio. Nada de receitas. Em vez disso, ele nos deu uma tarefa simples. Uma dica que parecia até boba de tão fácil, mas que mudaria tudo. No consultório, tudo ficou em silêncio por alguns segundos. Só se ouvia o tic-tac de um relógio antigo. O médico observava minha mãe com atenção. Notava o jeito como ela falava, as pausas, a hesitação em encontrar certas palavras. Viu também como ela se orientava no espaço ao apontar para o pátio pela janela. Ele não precisava dizer nada para deixar claro. Estava analisando muito mais do que só as palavras. Depois de um tempo, ele falou com calma. A primeira coisa que percebo é no seu modo de falar. Você repete ideias, procura nomes, pausa demais. Isso pode ser normal com a idade, mas quando vira rotina, merece atenção. Continuou explicando que, além da linguagem, a forma como ela se orientou espacialmente indicava que a conexão entre memória e localização estava sendo afetada. Ele foi traçando a linha entre o que é esquecimento comum e o que merece acompanhamento médico. Dizia que esquecer onde estão as chaves ou o que ia comprar no mercado acontece com qualquer um. Mas esquecer o nome de alguém próximo, uma data importante, ou não saber voltar para casa, isso já indica um problema mais profundo. E então, sem fazer drama ou usar palavras pesadas, ele nos surpreendeu com um gesto simples. Tirou do bolso uma pequena cartela com apenas 3 palavras escritas. Repetir, visualizar, sorrir. Nos orientou que antes de levantar da cama todos os dias, minha mãe fizesse um exercício de apenas 10 segundos. Primeiro, repetir o próprio nome completo em voz alta. Depois, visualizar 3 coisas que a fizessem feliz. Um passeio com amigas, o cheiro do café, o abraço da neta. E por último, sorrir para si mesma no espelho, como quem se reencontra. A ideia parecia simples demais, mas ele explicou o motivo. Esse ritual de poucos segundos ajuda a fortalecer conexões no cérebro. Ao repetir o nome, ela reafirma sua identidade.
Ao visualizar memórias positivas, ativa emoções que ajudam na consolidação das lembranças. E o sorriso? Ele aciona o bem-estar. Aquela sensação de que o dia pode começar melhor. Era um recomeço. Não era mágica, mas era o primeiro passo para reacender a centelha da memória. Saímos de lá com aquela cartinha dobrada no bolso. Não sabíamos se funcionaria, mas pela primeira vez em semanas, sentimos esperança. Antes de sair do consultório, o médico fez uma pausa. Ficou em silêncio como se estivesse refletindo se devia dizer algo mais. Então, olhou minha mãe nos olhos e falou com uma serenidade firme. Toda manhã, antes de se levantar, diga em voz alta 3 coisas. Seu nome completo, o lugar onde está e algo que te faça feliz. Minha mãe sorriu meio desconfiada. Só isso? Perguntou. Ele assentiu com tranquilidade. Só isso. Mas faça com constância. São só 10 segundos, mas o seu cérebro vai sentir a diferença. Saímos dali com essas palavras ecoando na cabeça. Eu também me perguntava, será mesmo que algo tão simples podia fazer efeito? Mas no caminho de volta, comecei a entender. A memória não some de uma hora para outra, e da mesma forma, também não volta num passe de mágica. É como um músculo, precisa de treino, de constância, de cuidado. O segredo estava em 3 ações muito poderosas: repetir, se localizar e sentir. Primeiro, repetir o nome completo. Me chamo Ana Rosa Gutierrez. Isso reforçava a identidade, lembrava quem ela era. Não era apenas um nome, era uma história, uma vida inteira ali. Depois, dizer onde estava. Estou em casa, no meu quarto, na cidade onde vivi por mais de 40 anos. Isso trazia orientação, segurança. Lembrava que ela ainda conhecia o seu mundo, que nada tinha mudado de repente. E, por fim, pensar em algo que lhe desse alegria. Hoje quero tomar café no pátio com minha filha. E isso conectava com a emoção, com o prazer de viver, com os pequenos desejos do dia a dia. O médico explicou que ativar a memória por esses 3 caminhos, identidade, localização e emoção, ajuda o cérebro a construir um mapa interno. Um guia diário que, mesmo que vá se apagando com o tempo, ainda pode ser refeito todos os dias. E tem mais. Falar em voz alta ajuda o cérebro a trabalhar em dobro, porque ele pensa e escuta ao mesmo tempo. E fazer isso ao acordar é como ligar o motor com suavidade, sem exigir demais logo de cara. Por que 10 segundos? Porque é o suficiente para ativar o circuito. O que importa não é o quanto dura, e sim a repetição. O cérebro responde melhor ao que é feito com intenção e constância, não com esforço exagerado. Minha mãe começou naquela mesma noite. Deixou um papel com as 3 frases na mesinha de cabeceira. Na manhã seguinte, quando a vi, ela estava de bata, repetindo em voz alta com firmeza. Me chamo Ana Rosa Gutierrez. Estou em casa. Hoje quero regar as plantas. Parecia algo banal, mas naquele instante foi como recuperar uma parte dela. Aquele ritual simples virou parte da rotina. Não foi um milagre, não apagou todos os esquecimentos, mas trouxe algo que há tempos não víamos: presença. Cada manhã minha mãe começava o dia com um propósito, com uma pequena âncora que a mantinha conectada ao presente. E aos poucos, algo começou a mudar. Ela ficou mais confiante. Sua fala ganhou mais firmeza, o olhar mais foco, como se aqueles 10 segundos diários fossem acendendo luzes por dentro. Com o tempo, ela mesma passou a buscar novos estímulos. Começamos a brincar com jogos de palavras, adivinhações, nomes de flores e até cantigas da infância. Um dia, ela fechou os olhos e começou a cantar uma melodia antiga que eu não ouvia há anos. Quando terminou, disse: fazia tempo que não pensava nessa música. Ali estava ela, mais viva do que nunca. Eu também mudei. Parei de corrigir, de testar a memória dela. Em vez disso, passei a contar as histórias com ela. Se ela esquecia um nome, eu dava uma dica. Se errava uma lembrança, eu entrava na versão dela e transformava aquilo em uma nova narrativa nossa. E assim, sem cobrança, as lembranças começaram a voltar. Algumas com clareza, outras misturadas com o tempo. Mas o que importava agora não era a precisão, era a conexão. Certo dia, enquanto regávamos as plantas, ela olhou para mim e disse: sua filha faz aniversário na terça, né?
Estava pensando em dar um livro para ela. Eu fiquei sem palavras. Um detalhe simples, mas com um peso imenso. Aquilo me emocionou profundamente. Não pelo presente, mas pela intenção, pela lembrança espontânea. Era sinal de que ela estava lá, presente, conectada. E não foi só a memória que melhorou. O emocional também floresceu. Ela se mostrava menos frustrada, ria mais. Voltou a se cuidar, a se arrumar com carinho. Retomou hábitos que tinha deixado para trás, como escrever no diário. Um dia me mostrou uma página e disse: "Hoje lembrei da voz do meu pai. Foi como se ele tivesse falado comigo." Nossa relação também se transformou. Deixou de ser marcada por medo e correção. Voltamos a ser mãe e filha de verdade, com respeito, com parceria. Ela continuava precisando de cuidados, claro, mas também estava me ensinando. Falava de resiliência, de como seguir em frente com o que se tem, sem desistir. Criamos novas rotinas juntas. Caminhadas curtas pela manhã, jogos de memória, receitas simples, conversas sem pressa. À noite, antes de dormir, ela ainda me pedia: "Repete para mim aquelas 3 frases." Mesmo já sabendo de cor, dizia que ouvir da minha boca a fazia sentir-se em casa. "Me chamo Ana Rosa Gutierrez. Estou aqui com você. Hoje fui feliz." Era assim que a gente terminava o dia. A transformação da minha mãe não foi barulhenta. Não teve aplausos nem momentos de filme. Foi algo calmo, cotidiano, construído passo a passo. E tudo começou com aqueles 10 segundos, mas não parou por aí. Percebemos que a memória podia e devia ser cuidada por vários lados. E foi aí que começamos a explorar outras estratégias que, somadas ao conselho do médico, fizeram toda a diferença. Começamos com estimulação cognitiva. Nada complicado, nada que parecesse obrigação. Usamos o que ela gostava. Palavras cruzadas com temas da infância, sopas de letras com nomes de flores, jogos de memória com fotos da família e de lugares marcantes. Sempre como brincadeira, nunca como teste. E cada vez que ela acertava, sorria como uma menina orgulhosa. Outra coisa poderosa foi a leitura em voz alta. Eu lia para ela trechos de livros antigos, contos, reportagens curiosas. Depois, ela lia para mim. Isso fortalecia a atenção, o vocabulário, o ritmo de leitura. E mais que isso, criava um momento só nosso, de troca, de afeto. Mas o que realmente abriu portas foi a música. Um dia, revirando caixas antigas, encontrei uma fita cassete com músicas que ela cantava quando eu era criança. Digitalizei e colocamos para tocar. A reação foi imediata. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela começou a cantarolar, depois a cantar, depois a lembrar. O médico depois explicou que músicas da juventude ficam gravadas em áreas do cérebro que demoram mais para ser afetadas. São como chaves que abrem portas escondidas. E era exatamente isso. Cada música trazia de volta um pedaço de quem ela foi. Um verão, uma amiga, um amor antigo. Fizemos então uma playlist com boleros, tangos, rancheiras, baladas. E cantávamos juntas na cozinha, na sala durante as tarefas do dia. E nesses momentos, ela era só alegria, presente, inteira. Também ajustamos hábitos básicos, mas fundamentais. Ela costumava comer em horários bagunçados. Às vezes esquecia se já tinha almoçado. Começamos a estabelecer uma rotina de refeições com alimentos que ajudavam o cérebro. Ômega 3, frutas, legumes, nozes. Reduzimos o açúcar, o café à tarde e aumentamos a hidratação. O sono também foi ajustado. Horário certo para dormir, ambiente calmo, músicas suaves ao anoitecer. E tudo isso somado teve um efeito impressionante. Ela acordava melhor, se sentia mais disposta, esquecia menos. E talvez o mais importante, eliminamos aos poucos os vilões invisíveis. O estresse, a solidão, a ansiedade. Percebemos que nos dias em que ela estava sozinha ou tensa, esquecia muito mais. Então, reorganizamos a casa com fotos, cores, músicas, criamos espaços de conversa, visitas, passeios curtos. Nada disso curou sua memória, mas devolveu algo ainda mais valioso, a sensação de estar viva, presente, capaz. E isso sim é um tipo de cura. Durante todo esse processo, percebi que não era só a memória da minha mãe que estava sendo desafiada. A minha própria forma de enxergar tudo isso
também estava sendo colocada à prova. No começo, vivi tudo como uma perda. Achava que estava assistindo minha mãe se apagar, que aquela mulher forte que sempre esteve ao meu lado estava sumindo devagar. Cada esquecimento doía como uma despedida silenciosa. Mas com o tempo, entendi que não era ela que estava desaparecendo. Era eu que precisava aprender a enxergá-la de um jeito novo. Descobri que minha impaciência não era apenas cansaço. Era medo. Medo de perdê-la, de vê-la se transformar em alguém que eu não reconhecia. Medo de que um dia ela olhasse para mim e não soubesse mais quem eu era. E esse medo se disfarçava de frases duras, de correções automáticas, de impaciência. Já te falei isso. Não foi assim. Como você esqueceu? Palavras que saíam sem querer, mas machucavam. E um dia, ao ver minha mãe me olhar em silêncio, percebi que eu não estava lutando contra o esquecimento dela. Estava lutando contra a minha própria resistência em aceitar que o tempo muda tudo. Foi aí que mudei. Passei a falar com mais calma, a não corrigir. Se ela se confundia, eu acompanhava. Se inventava uma história, eu sorria e entrava nela. Comecei a me importar menos com o que era certo ou errado, e mais com o que ainda podíamos viver juntas. Aprendi que não é preciso ter todas as lembranças intactas para manter o amor vivo. Basta estar presente. Um café feito com carinho, uma música dividida, uma risada no fim da tarde, um silêncio confortável. Coisas simples, mas cheias de sentido. Passei a enxergar minha mãe com novos olhos. Não como alguém que estava falhando, mas como uma mulher enfrentando uma fase difícil com coragem, com dignidade, com uma força silenciosa que eu não tinha percebido antes. Ela precisava de mim, não para lembrá-la das coisas, mas para lembrá-la de quem ela era, do quanto era amada, do quanto ainda importava. Aquele conselho de 10 segundos não só ajudou a memória dela, ajudou também o meu coração. Me ensinou a parar, a ouvir, a entender que o amor verdadeiro sabe se adaptar. O pequeno ritual diário nos deu uma nova forma de nos relacionarmos. Deu a ela controle, dignidade, autoestima e me ensinou a ser mais paciente, mais amorosa, mais presente. Porque, no fim das contas, o mais valioso que temos com nossos pais não são as histórias perfeitas, são os momentos compartilhados. Minha mãe me ensinou muitas coisas ao longo da vida, mas essa foi, sem dúvida, a lição mais profunda. Mesmo quando algumas luzes se apagam, outras ainda podem ser acesas, se tivermos coragem de olhar de outro jeito. Tudo começou com um esquecimento. Um nome, uma chaleira esquecida no fogo, uma história contada 3 vezes no mesmo dia. E o que parecia apenas distração foi, na verdade, um pedido silencioso. Presta atenção em mim. Ainda estou aqui. Fomos ao médico cheias de medo. Saímos de lá com um conselho simples, quase inacreditável. 10 segundos, 3 frases e uma intenção. Não era um remédio caro, nem um tratamento milagroso. Era um pequeno gesto de humanidade. E funcionou. Não curou a memória da minha mãe, mas deu a ela confiança, estrutura, alegria. Nos reconectou, porque às vezes a memória não está perdida, só está adormecida, esperando o toque certo, o estímulo certo, o olhar certo. E o mais importante, entendi que mais do que um diagnóstico, o que uma pessoa idosa precisa é se sentir vista, ouvida, valorizada. Às vezes, 1 minuto de atenção vale mais do que 1000 medicamentos. Hoje, minha mãe ainda esquece algumas coisas, mas também se lembra de outras com muito mais brilho. E toda vez que ela se olha no espelho e diz com firmeza: "Me chamo Ana Rosa Gutierrez, estou na minha casa. Hoje quero ser feliz." Eu sei que, naquele instante, vencemos mais uma pequena batalha. Se você também está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Há esperança. E às vezes, ela começa com algo tão pequeno quanto parar por um momento, olhar nos olhos e dizer: "Eu estou aqui com você." Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe nos comentários sua idade e de onde está assistindo. Vou adorar saber quem está do outro lado. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Isso ajuda muito a espalhar mensagens como essa e a levar esperança para mais pessoas. E lembre-se, o amor
quando é de verdade, encontra sempre um caminho.